agora sim, agora estabelecemos o som. Pela Rosa já tem um tom de voz suave, tranquilo. E aí a gente aumentou aqui o retorno para você. Já que a galera aqui nas ondas do 87 está bacana, no aplicativo está bacana. Só no. Eu vou falar mais perto do microfone, então? Isso, assim, isso. Mais próximo. Aí a gente pega ali o teu. Melhorou, agora sim, a galera tá aqui. E a galera interage mesmo. Né? Isso é muito bom, a participação popular é muito boa. Muito boa, a live já está aqui, já está bombando. Então, olha, para quem não sabe, eu vou pedir você o nome dele? Marcos. É porque você está no fio aí. O Marcos Alves está sentando em cima do Senão microfone. eles vão pensar que nós estamos com terremoto. Tá certo. O La Rosa, o legal para vocês entenderem, nós estamos falando aí da década de 80. Isso. Não é? La Rosa já era morador aqui de Mambucaba. E para quem conhece, para quem viveu, eu, o Rogério, que somos aí, o Rogério amassou a lama de Angra 1, entendeu? Meu pai trabalhou na Angra 1, 2 e 3. Chegou a trabalhar na 3 também, já no final da vida dele. Ele era instrumentista nuclear. Muita gente conhece ele ainda, da velha guarda, né? Era o Carlos La Rosa Marcenes. Era mais conhecido como Marcenes do que como La Rosa. Marcenes. Ele era um uruguaio, meio careca, falava um portunhol rasgado. Que legal! Trabalhava na Siemens da Alemanha, né? Depois passou para Furnas. Na Siemens. Ele veio para a Siemens da Alemanha, porque ele trabalhou no estaleiro Verol na década de 72, né? Fazendo o P-72, P-73, P-74. Nós já morávamos em Angra dos Reis naquela época. Que bacana, que bacana. Eu volto, eu faço essa viagem no tempo, La Rosa, justamente para que quem não sabe, não conhece um pouco da nossa história, do passado, tanto quanto recente, né, da história das vilas, né, como eu te falei, eu morei na Maranhão 44, morei na Madesac 56. Maranhão 44 do lado da nossa, então 53. Morei na 44. Era vizinho do Bocão, que era do Almoxarifado e tal. Assim, eu tinha 15 anos de idade, eu só vim aqui só para pegar onda, fazer jacaré fim de semana. Eu não tinha muito contato com os vizinhos, não, mas era bacana, muito legal. Muito bacana. Era uma viagem, vim de Angra para cá, era uma viagem. Era uma viagem. Continua sendo, aliás. Continua sendo. Eu pegava o Senhor do Bonfim, nossa senhora, eu pegava o último ônibus de sexta-feira para chegar aqui, sei lá, meia-noite, 1h da manhã. Inclusive, eu estava lembrando, não sei se você não deve ter pego também a época dele, mas inclusive ele era da Praia Brava. O Rodrigo Muqueri, o pai, né? O pai do seu Dr. Paulo Muqueri, anestesista, foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro ou o segundo anestesista de Praia Brava. Então o Muqueri. Esse eu não sabia, não. O Muqueri é meu amigo. O Muqueri foi morador de Praia Brava. Ele é meu amigo. Tinha o cabelo vinha aqui, igual da Patrícia. Passagem que ele teve como secretário de saúde, nós ficamos amigos dele, a Fernanda. Meu irmãozinho, gosto muito do boa, gente muito boa, doutor Paulo, também Fernandinha, né? Enfim. Bom, nós contamos hoje com a edição de imagem dela, Pati Costa, que está ali nas nossas redes sociais, preparando aí para vocês. E meu colega de bancada hoje, Rogério Carvalho. Muito bom dia. Bom dia, Écio. Bom dia, presidente. Obrigado por ter aceitado o convite. Muitas perguntas, muitos questionamentos. Afinal de contas, o caldeirão está fervendo. Sai sempre ferve. Por isso o presidente não sai, ele vai jogar água no caldeirão. Eu falo, só entra em bomba. Entendeu? Com esse jeitinho manso dele, fala manso. Só pego bomba, né? A bomba da cidade, só pego bomba mesmo, né? É terrível, mas tudo bem. Obrigado pelo presidente. Vamos aproveitar aqui e já mandar um abraço pro Fábio Diniz, o Nogan, o Dio Nogan. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo carinho da audiência. A Mari Ribeiro, a número 4. Agora não esqueço não. E a todos vocês que nos acompanham nas ondas do 87,9, no nosso aplicativo, no nosso site, no www.radiorodadosol.com.br, na nossa live aqui ao vivo, nas nossas páginas. Tá aí na minha, tá na sua, Rogério? Não, ainda não. Tá não? Por favor. Por gentileza. E Pati Costa também ali. E a posteriori na nossa rede social. Mande aí a sua pergunta, a sua sugestão. E o que a gente não conseguir responder
aqui ao vivo, nós vamos encaminhar depois ao La Rosa, a sua equipe. E antes de mais nada, La Rosa, parabéns aí pela sua galera que compõe aqui. Obrigado, a nossa regional. Eu trouxe a equipe aqui para me defender, né? Que forte. Aí o Marcos Alves tá fortinho aqui, ó. Marquinho, eu quero fazer um elogio aqui ao vivo pro Marquinho. Ele trouxe um cara forte, trouxe um cara alto. Ele veio equilibrado. O Daniel tá no seu capuz aí. Hoje é dia de segurança. Estou sentindo a respiração aqui. Daniel é o cara que tira foto de drone. É isso aí. E o Marquinho é um cara acessível, super aguerrido nas nossas questões aqui, nunca deixa sem resposta. Então, eu sempre digo para a galera que aquele mesmo que critica, depois ele não volta para agradecer. Às vezes ele traz, né, a crítica que nós fazemos aqui, é sanado, mas ele não volta. Ó, a equipe teve lá, valeu e tal, né? Só vem na pedrada. Então, temos que também dar o feedback, dar o retorno, quando as coisas também funcionam. E lembrando que o nosso intuito aqui é sempre boas novas. Não, a crítica sempre é construtiva. Aqui não é bater por bater, crítica por crítica. Quando criticamos dentro da linha do respeito, e levamos também sempre soluções que foram dadas às nossas críticas. Essa é a característica Rótulo do Sol, e em todas as nossas reuniões de pautas internas a gente sempre passa essa questão. Por isso vocês são nossos convidados, estão aqui hoje ao vivo, tá bom? Rogério Carvalho. Presidente, vamos entrar no tema então? Vamos lá. A pergunta que não quer calar, o assunto que está dominando, né, toda a mídia, enfim, relacionado ao SAI principalmente, é a privatização do SAI. Na realidade é uma concessão, né? Não é uma privatização. As pessoas estão confundindo, né? Depois você pode até explicar um pouquinho essa diferença. Traz para o nosso ouvinte, né, para a nossa audiência, o que vai, por exemplo, impactar no consumidor a concessão. Vai ser melhor, vai ser pior? Quais são os bônus, os ônus, quais são as coisas? E depois a gente estava falando sobre a audiência de ontem. Assim, essa é uma resposta que ela não é tão simplificada assim, então a gente tem que fazer um histórico, né, de como chegamos aqui, como tudo isso está acontecendo, que é bom as pessoas se situarem, né? Em 2020, antes de eu assumir o SAI, já existia um processo de manifestação de interesse privado no SAI, que foi determinado então pelo governo naquela época, de que se fizesse um chamamento público para fazer a concessão ou a privatização do SAI, né, o APPP. Na verdade não existia um modelo ainda, né, definido, era fazer um chamamento público para se escolher o modelo a ser realizado. E aí houve a mudança de governo, eu entrei como presidente do SAI, o Cláudio Ferretti, ele assumiu a Secretaria de Governo, e eu conversei com ele, falei, Ferretti, vamos aguardar um pouco essa questão, vamos fazer um estudo mais detalhado para tomar uma decisão mais ajustada possível. E aí começou toda essa história de processo, de contratação, de consultoria, de fazer a modelagem, né? E isso foi avançando em 2021, 2022, e agora eu retornei justamente já depois do término desses trabalhos e para fazer a concessão. Então não se trata de uma privatização, porque o SAI não está sendo vendido, né? Os ativos do SAI, eles pertencem ao município, né? Então a concessionária, ela entra, assume esses equipamentos públicos existentes. Ela vai fazer a gestão, né? Vai fazer a gestão, e no final, toda a benfeitoria que for feita ao final do período da concessão, ela se reverte para o município. Então essa é a diferença de uma privatização e de uma concessão. E há muita preocupação, né? Há muita paixão nessa história aí, porque o próprio Fernando Jordão criou o SAI em 2002, né? Para que o SAI então assumisse esse papel protagonista do saneamento básico, considerando que no passado houve um programa em Angra dos Reis, o ProSanear, que foi um programa que fracassou, né? Ele foi tomado um dinheiro no Banco Mundial, né? Foi feito um empréstimo, o dinheiro foi utilizado, totalmente gasto, e os serviços não foram concluídos, né? Tanto que hoje a gente tem apenas 30% do esgoto sanitário tratado no município, e a gente tem problemas com a questão de melhorar a qualidade da água também,
tudo isso que estava previsto no plano sanear e acabou não acontecendo. O que aconteceu foi que nós ficamos com a conta pagando 20 anos e o serviço não foi executado, entendeu? Então, por isso onerou a conta de água não. A prefeitura que pagou, né? A prefeitura que pagou, né? Mas é um dinheiro que não pode ser investido, né? É um né? dinheiro que se perdeu, que poderia ter sido usado em outras ações sociais, investimento, infraestrutura, que acabou sendo pago, que o município devia ao Banco Mundial e teve que pagar. Entendeu? Dependendo da gestão ter sido boa ou não ter sido boa, do objetivo ter sido alcançado. Sim. Então, em 2012, o prefeito Fernando Jordão, pensando na questão do saneamento básico, criou a autarquia, porque a autarquia ela teria uma autonomia, né, e teria como cobrar a tarifação para fazer a arrecadação e fazer os investimentos necessários. Passados 20 anos dessa autarquia, né, eu assumi isso em 2021, e então eu me deparei com um quadro de uma autarquia deficitária, né, que na verdade ela não se sustentava, não tinha sustentabilidade, dependia da mesada do governo, né, um total de quase 10 milhões de reais por ano. E junto com o Alexandre Giovanetti, que era então o superintendente executivo de engenharia, e a Adriana Teixeira, que era da superintendente de instituições governamentais, eu acho o título é esse. Sim, Adriana. Nós fizemos um planejamento para recuperar as finanças do SAI, e pela primeira vez na história o SAI teve um superávit que conseguiu alavancar um pouco os investimentos que nós fizemos em 2021, inclusive aqui na Vila Histórica de Mambucaba, nós fizemos ali a melhoria de barragem, instalamos mais caixas d'água, fizemos aquela ligação ali do Morro da Boa Vista aqui para o Parque Mambucaba aqui embaixo, injetamos mais água, né? E fizemos algumas melhorias na Itapicu e alguns investimentos foram possíveis serem feitos. Mas a gente chega a um ponto que em 2020, na verdade foi em 2007 começou, até antes de 2000, se começou a falar do marco regulatório de saneamento, né? Em 2007 foi feita uma lei, em 2020 foi atualizada, e essa lei foi mais rígida, né? Ela colocou que até 2033 o poder público, né? Tanto o Estado, o município, União, deveriam ser capazes de tratar 90% do esgoto sanitário de toda a cidade, toda a sua área, e a universalização de 99% da água. Isso aí gerou uma discussão muito grande, né? O Estado começou a fazer a questão do leilão da SEDAI, né? E nós tivemos uma pressão, Angra sofreu uma pressão do governo federal e estadual para que participássemos desse leilão da SEDAI. Se nós tivéssemos participado do leilão da SEDAI, essa discussão que a gente está vivendo hoje não existiria. Tá? Simplesmente nós teríamos aderido, não teria havido audiência pública, não teria havido nada, e a gente estava aí igual a águas de saneamento não sei aonde, essas águas que estão por aí. Que parece que as pessoas não estão muito satisfeitas com essa linha de concessão que foi feita. Então, esse foi um dos motivos que eu não quis participar do leilão, né? E nesse estudo, né, que o governo do Estado e a União promoveram, esse estudo ele indicou que a Angra precisaria investir 1 bilhão e 34 milhões de reais, 1 bilhão de reais, num período aí de curto de tempo, né? Nós estamos falando em menos de 10 anos, para poder o serviço estar executado em 10 anos, os investimentos têm que ser nos anos inicial, aí no quinto, sexto ano, no máximo, está tudo já praticamente, o dinheiro está tudo investido. Então é uma soma muito grande, né? Na qual o município, o prefeito, optou pela captação desses recursos através da iniciativa privada, através de uma concessão, concessão, vamos supor assim, municipal, concessão solo, diferente da concessão do leilão da cidade. A lei fala do marco de saneamento que a gente tem que fazer a concessão ao PPP, ou seja, alcançar o marco regulatório a nível regional. Nós fazemos parte de uma micro-região que envolve Paraty. Só que Paraty, ela já tinha, né, feito o seu modelo, né, fez o seu modelo de PPP lá, da área central, e todo o resto da cidade, a periferia, ficou com o departamento de água e esgoto lá de Paraty. Então ele já tinha feito o modelo dele e nós partimos para fazer a nossa modelagem, né? Em relação à questão ainda
muitas críticas que recebemos ontem, né, durante a audiência pública, questão que toda vez que privatiza, né, falamos nesse termo que não há uma privatização, se concede isso a terceiros, a coisa não funciona, as pessoas pagam mais caro e o serviço piora, né? Isso eu acredito eu, que se deve à questão da fiscalização dessas concessionárias, né? No caso do Estado, né, essa agência de regulação ela é estadual, não que não sejam pessoas sérias, são pessoas sérias sim, mas só que é muito mais fácil você bater na porta do teu prefeito do que você ir na casa do governador, entendeu? Aqui você tem acesso, entendeu? Então a fiscalização, a regulação, a agência de regulação, que o SAI se transformará numa agência de regulação municipal, ela tem muito mais poder de fiscalização do que o pessoal a nível estadual ou a nível federal, entendeu? Então, assim, essa é uma grande diferença. Se não estiver funcionando, as pessoas vão bater na casa dos vereadores e os vereadores vão poder fazer alguma coisa. Exemplo de Rio Claro, lá, meu amigo José João, o vice-prefeito Vato Bionde lá, que estão com problema com a concessão feita lá, muitos locais faltando água, o valor da água aumentou muito, tá? E eles estão de braços atados para fazer reclamação, porque estão reclamando a nível estadual, a nível federal, então aí faz audiência, e fica igual a Enel, por exemplo, que foi feita audiência ontem em Angra. Então é diferente esse processo, entendeu? A maneira de fiscalizar, de cobrar é diferente, isso que as pessoas não estão entendendo, ou algumas pessoas não querem entender, porque existe a crítica construtiva. Claro. Nós não somos donos da verdade, nós estamos construindo um caminho, mas tem muita gente que tem interesses contrários por outras questões, seja político, partidários, interesses financeiros, eu não sei, mas tem outros interesses que eles não querem simplesmente colaborar com esse processo, eles querem criticar pela crítica pura, para denegrir o trabalho que a gente vem fazendo com seriedade. Crítica por crítica. Porque falar que não tem transparência, olha só, nós fizemos uma audiência pública ontem, ao vivo, uma live. Onde que você quer esconder uma coisa que você faz uma live? E foi a primeira audiência pública, pelo menos que eu, assim, dentro da prefeitura, tá? Eu falei com o pessoal da comunicação, que foi feita na prefeitura de Angra. Então, assim, mais transparente do que isso, impossível. Sabe? Impossível. Todo o material que vai ser disponibilizado para uma consulta pública, vai ficar 30 dias disponibilizado no site da prefeitura, a partir de... A gente queria publicar hoje, mas vai ficar para o dia 5 de abril, infelizmente, alguns problemas técnicos de ajuste. Uhum. E aí esse material vai ficar disponível 30 dias, as pessoas vão poder fazer suas críticas através de e-mail, tem um e-mail lá, e tudo isso vai ser estudado e vai ser respondido para a comunidade. E aí a gente tem a fase do edital, de lançar o edital. Esse edital não é assim, você faz, são 45 dias, né? Uhum. Mas assim, como é um edital de um porte assim, muito grande, o Tribunal de Contas ele exige, né, autorizar primeiro, né, fiscalizar esse edital, ver se está correto ou não, até eles aprovarem o edital. Então, esse processo de aprovação de edital, por exemplo, na PPP de resíduos sólidos, que eu fiz parte dessa PPP, levou quase 1 ano e meio. Então, durante esse tempo todo o material licitatório vai estar exposto nas redes, para qualquer empresário que quiser fazer a sua análise, né, vai ter tempo suficiente para estudar isso e fazer a sua proposta. Eu não vejo, ontem teve um senhor, que eu acho que é advogado de uma empresa, falando que estava sendo tolhido, né, de participar porque não teria tempo hábil de examinar a documentação do edital, os números, porque é muito complexo, realmente são muitos números, são muitos dados. E aí é que eu falei com ele, olha, isso vai estar disponível por um bom tempo, tá? Essa discussão ainda vai ser prolongada ainda, né? Mas a gente tem que cumprir as etapas que são legais, né? Audiência pública, consulta pública e depois o lançamento do edital. Suspende a licitação, Tribunal de Contas avalia, passa pelo Ministério Público também, tá? Uma vez aprovada, a gente faz a licitação, né? Se não for aprovada, a gente não vai fazer a licitação. Então, nós vamos fazer aquilo que a lei determinar. Nós estamos seguindo as normas legais, nada feito às escondidas, está tudo sendo feito da forma mais clara possível, tá? Então, quem quiser
participar da consulta pública vai estar disponível a partir do dia 5/4, pelo site da Prefeitura. Lá vai constar o e-mail que as pessoas podem fazer contato, as empresas podem fazer suas perguntas, né? E também, assim, aqueles que não estão, assim, satisfeitos com isso, né? Existem outros meios legais de outras ferramentas legais que podem ser utilizadas, né? É o que eu disse, nós não somos donos da verdade. Então, nós vamos fazer as coisas de maneiras claras, conforme está na lei. Se o Poder Judiciário ou se o Tribunal de Contas determinar que a gente vai paralisar o processo, nós vamos paralisar o processo, vamos responder, igual aconteceu agora com o estacionamento rotativo, né? Teve um questionamento, né, de que haveria ilegalidade, foi dada uma liminar, foi suspenso, a Prefeitura foi lá, explicou lá em juízo o que estava acontecendo e foi liberado, entendeu? Ou seja, estamos fazendo as coisas dentro da legalidade. Ou seja, respondeu o questionamento e a coisa funciona. Sim, assim, ontem até o Rogério falou aqui, perdemos um grande momento para fazer um debate. Sim. Né? Eu queria só entrar nisso, já que a gente falou na audiência pública, se me permite. Primeiro, parabenizar a Prefeitura e o SAI, porque disponibilizou via Facebook, ao vivo, né, a live, e está lá ainda. Eu, por exemplo, não assisti ontem à tarde, assisti hoje de manhã. Eu vi alguma parte. Então, eu acabei assistindo hoje de manhã. Tive um problema, mas fica disponível. Agora, não seria interessante, presidente, algumas audiências, por exemplo, acontecer aqui no Parque Mambucaba, na Garatucaí, que são extremos, porque, se o senhor me permite, não sei se vai soar bem, mas ontem, por exemplo, a gente não viu a população lá. O que a gente viu são agentes políticos, né, alguns funcionários do SAI, inclusive, parabenizar, só ontem, ao vivo, pela live, disse que os funcionários do SAI não serão afetados, claro, um ou outro ajuste, que é normal isso, né? Eles tiveram essa garantia, pelo menos o senhor falou isso ontem ao vivo na live, né? Os funcionários não serão todos, não vai ter um ajuste e tal, mas enfim, você tem conversado isso com eles, inclusive, parece. Então seria interessante trazer, porque nem todo mundo tem acesso ao Face, nem todo mundo tem rede social, para as comunidades, para que a população mesmo, de fato, participasse, né? Não sei se, porque ontem eu vi muita gente político ali, muita gente em pré-campanha, na realidade, né? Perderam-se um tempo. Você sentiu isso, Rogério? Perderam. Que cara malicioso. A audiência ontem foi o quê? Umas 4 horas de audiência. E 2 horas de discurso. E perderam tempo. Eu acabei... 2 ou 3 pessoas fizeram perguntas relevantes ao tema e o restante, né, presidente? Então seria talvez isso. Nós procuramos... Não é uma crítica, é uma sugestão. Aquilo que eu falei, a crítica é sempre construtiva, é sempre bem-vinda. E assim, a audiência, essa questão de legal, de audiência pública, nós já teve, por exemplo, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi tanto falado ontem, passou por oficinas públicas, passou pela audiência pública, passou pela consulta pública, e a participação popular é muito baixa. Quando nós fizemos o plano de resíduos, a PPP de resíduos sólidos, o Ministério Público tinha uma preocupação muito grande com a Ilha Grande, né? Então nós fizemos um capítulo à parte, né, da Ilha Grande, e fizemos uma audiência específica para a Ilha Grande. Quando eu cheguei no Abraão, não tinha meia dúzia de pessoas. Então a participação popular, realmente, ela fica muito abaixo da expectativa que eu tinha que o cidadão participasse. Aí falaram, o horário não é conveniente, fizemos o horário de 18 horas, né, durante a semana. A gente pode pensar em fazer de maneira itinerante a explicação do que é a concessão. Agora a audiência ela já correu. Sim. Entendeu? Então não seria audiência pública. Eu usei o termo audiência, mas é tipo uma prestação assim, as pessoas entenderem, né? A gente pode vir a fazer isso com tempo, com calma, né? Fazer esse tipo aí, ir nos bairros e explicar como é que vai, o que é, como é que funciona. Isso a gente pode esclarecer. Porque o morador quer isso, né? Entender o que vai mudar para ele a concessão. Como esses documentos estão disponíveis a partir do dia 5 de abril e ficam no ar, né, disponíveis na consulta pública até o dia 4 de março, 4 de maio, né, são 30 dias, vamos esperar que as pessoas leiam, tá, para depois a gente poder pensar nessa questão de ser itinerante, não são audiências públicas, mas publicamente debater o assunto com as comunidades, porque não existe mistério nenhum. Claro. Hoje o SAI ele tem uma estrutura que tem muitas deficiências, a gente não vai conseguir cumprir essa meta do marco regulatório, que nem é
essa a preocupação minha, nem do prefeito Fernando Jordão, nem do governo. A preocupação é que daqui a 10, 15 anos nós vamos ter uma Baía da Guanabara aqui na Baía de Angra dos Reis. Porque nós estamos despejando 70% do esgoto in natura no mar. Isso é uma preocupação. Isso é uma preocupação que tem que ser a preocupação de todo mundo, né? Essa questão de que nós estamos não só degradando o meio ambiente, como também estamos vamos perder oportunidades de negócios, entendeu? De turismo, de uma série de coisas. Então é uma questão social que ela vai se agravar ao longo do tempo se as medidas não forem tomadas. Eu tenho tentado, com recursos próprios, fazer ações que melhorem, tá, essas questões. Hoje eu estou aqui com o Elias, aqui, que ele é o chefe do departamento de obras, né, do serviço público, do SAI. Estou aqui com o Marcos Alves. Nós vamos visitar algumas elevatórias, inclusive colocamos agora essa semana em funcionamento a elevatória da Getúlio Vargas, que estava parado por problema que não tinha, a bomba estava queimada, foi trocada, veio um caminhão vácuo grandão aqui para sugar tudo, para a coisa funcionar. E hoje nós vamos fazer visitas aqui em alguns equipamentos públicos, né, elevatórios, e até tem uma estação de tratamento de esgoto que a gente pode tentar recuperar com os nossos recursos. Para isso o Elias está aqui, e as outras duas a gente vai ter que procurar licitar, são mais caras, né? E aí temos que ver de que maneira nós vamos conseguir esse orçamento, porque hoje, né, o SAI hoje, ele está faturando, em média, bom, agora esse mês não, que subiu um pouquinho por causa da cidade, mas 2,4 milhões, e a nossa despesa, só a nossa folha de pagamento chega a quase 1,8 milhões. Então, quer dizer, nós temos uma margem de trabalho muito pequena, porque nós temos toda a questão da manutenção da energia elétrica, gastos com cloro, veículos, né, combustível, então sobra muito pouco para a gente investir, muito pouco. Com esse pouco, com essa turma que existe no SAI, o trabalhador, o colaborador do SAI, eu falo que ele é maravilhoso, ele se desdobra, porque há uma carência de mão de obra no SAI, a mão de obra, o colaborador do SAI envelheceu, nós temos bombeiros hidráulicos trabalhando com 70 anos de idade trabalhando, nós temos auxiliar de saneamento básico que tem 60 anos de idade, entendeu? Que envelheceu. Então, com o pouco material humano que se tem, se consegue muito, porque ele é muito focado. Nós tivemos problemas agora, quando a gente tem um problema de vazamento de água, de bomba, aquelas coisas todas, eles viram a noite trabalhando, entendeu? Eles não vão embora para casa, não são igual trabalhador com os vamos embora, acabou. Eles sabem que eles têm uma responsabilidade social. A turma é boa, né? É muito boa. Eles têm um amor e uma paixão muito grande pelo SAI. Isso que inflama, né, essa discussão acalorada toda. E aí entram esses esqueletos políticos que saíram do armário de repente para aparecer numa live para dizer, não, nós somos contra, não sei o quê, vamos lá, mas não sugeriram nada, não trazem nada, não acrescentam nada. É apenas um discurso político. Eu estou cansado já, cansado não vou cansar nunca. Mas desde que eu entrei no SAI, desde a primeira semana que entrei no SAI, que eu venho falando sobre essas questões de concessão, PPP, de que isso vai ter que acontecer algum dia, isso já está acontecendo, e eu sempre garanti ao servidor público do SAI, porque eu sou servidor de carreira, estou aposentado, mas eu sou de carreira, eu já comi um pão que diabo amassou nessa prefeitura, sendo perseguido politicamente, e eu sei muito bem o que isso representa, a gente perder estabilidade, sair da zona de conforto, você está trabalhando ali, ganhando seu ganha-pão, daqui a pouco você fica preocupado, será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou perder o emprego? Eu já disse ontem, eu repeti muito isso, inclusive até o vereador Jorginho Brum fez essa colocação, né, que precisa garantir a estabilidade do servidor do SAI, e o que eu respondi legalmente, o servidor do SAI, ele tem estabilidade e não pode ser tirado, ele fez concurso público. Então não existe esse, vão demitir todo mundo do SAI, isso não existe. Isso é um equívoco muito grande. Eu sempre falo com tranquilidade para os colaboradores, eu tive ontem, antes da audiência, às 4 horas da tarde, lá com o pessoal operacional, lá no Polo, mais de 100 pessoas lá, e o que eu falei, ninguém vai perder o emprego, porque não é emprego, na verdade não é emprego, é cargo, né? Cargo público. A subida através de concurso público. Então, a estabilidade garante isso. O que acontece? Algumas pessoas vão ser aproveitadas na agência de regulação. Não são todos, lógico que não.
Acho que uma agência de regulação com 20, 30 pessoas é o máximo. Nós temos 267 pessoas ativas no SAI. O resto são cargos, são 300 e pouco, mas o resto é cargo comissionado e são estagiários. Essas pessoas que não se enquadrarem dentro da agência de regulação, elas vão ser transferidas para a prefeitura. Entendeu? A prefeitura absorve essa mão de obra. E aí é uma discussão que começou, até André Bittencourt, que é lá do SAI, ontem também na questão, nos colaboradores que estavam lá, eles querem formar uma comissão para discutir de que maneira vai ser feita essa transição. Eu convidei o Mauro do sindicato, André Jordão, para fazer parte disso, para a gente discutir legalmente a maneira de se fazer essa transição, de maneira de que ninguém perca vantagem, porque salário ninguém vai perder. O problema são as vantagens, a unidade e essas coisas que a gente tem que discutir e nós vamos discutir. Tá certo. Agora são 11 horas em ponto. Você acompanha ao vivo Felipe La Rosa, o presidente do SAI. Hoje, no Mesa Redonda especial, esse convidado tão esperado, não é? A Nelly da Silva Santos, muito bom dia, parabéns, obrigado Nelly, seja bem-vinda. A Márcia Maciel, bom dia, só melhora um pouquinho o som, melhorou, né, Márcia? O doutor Rui Amado Barreto, nosso psiquiatra lá de Angra dos Reis, também ligadinho conosco, doutor Rui Amado, beijo meu irmão, obrigado pelo carinho. Bom dia, sempre de parabéns aí, só melhora um pouquinho o áudio, tá, já melhorou? Melhorou, doutor Rui Amado. Vou responder lá no privado, irmão. Márcia, melhorou, Márcia? Bacana. E Felipe La Rosa diz nesse momento, tá certo, que os servidores, né, os colaboradores, melhor assim, do SAI não sofrerão aí com essa mudança do bem. Né? Hoje em dia a gente tem ouvido falar muito, né, Rogério? No ódio do bem, no fake do bem, e aí um monte do bem que é do mal. Mas, brincadeiras à parte, e é importante, inclusive, a La Rosa trouxe alguns colaboradores para acompanhar, dentre eles está aqui o Marquinho e o Elias e o Daniel, que é da comunicação. Então, são colaboradores, são servidores que o acompanham. Não é? Então, temos que parar com essa coisa. Por que nós trazemos aqui o dono da pasta? Porque ele vai dizer ao vivo. E eu observo que a gente não interrompe. Aqui, eu falo muito, tá? De vez em quando eu preciso. Faz assim, ó, o Renatinho da filha faz assim, ó, levanta o dedinho. Porque muitas das vezes vamos citar, mas o entrevistado ele fica ali tolhido porque é direcionado. Não, aqui nós trazemos o dono da pasta para que ele e as pessoas são respondidas aqui ao vivo. Nós estamos aqui com 2 telas, mas 2 celulares. A Patrícia acompanha ali em tempo real, para que possamos dar o feedback ainda ao vivo. Então, e outra coisa, Rogério, Patrícia tem sempre dito isso, nos nossos entrevistados, já passaram aqui João Vili, da Evento, já teve o Mark, da Turizangra, doutor Glauco, secretário de Saúde. Ontem tivemos... Quem foi ontem? Ontem foi o Mário Reis, de Ontem, Mário Reis. Teve o Ricardo do Trânsito, enfim. Ricardo, superintendente do Trânsito, não é? Então, hoje abrimos com o Felipe e o Coronel Rodrigues, da 2ª Companhia, falando ao vivo da operação que acontece nesse momento, aí já com armas, drogas e até granadas apreendidas. Então, a coisa que é dinâmica é a gente coloca o dono da pasta para falar. Não foi o Rogério que falou, foi a Patrícia que botou lá, prenderam granada. Sim, o coronel. Não é? Foi o coronel que passou a informação. Então, a gente dá a informação na fonte. Para só esmiuçar um pouquinho, La Rosa, há poucos dias foi implantado aí um terror que tinham caído 2 pedras enormes na Rio Santos e olha, não passa ninguém, pelo amor de Deus. E aí... Era fake, né? Era fake. Aí nós buscamos... Aí o Marco Antônio, que é da Eletronuclear, da comunicação da Eletro, o próprio doutor Leonan, hoje assistente de presidência,
Aécio, estou te ligando, isso era 10 horas da noite, 22 horas. Eu estou te ligando porque eu sei que a tua informação é fidedigna. Tá desse jeito mesmo? Falei, Marco, deixa eu buscar na fonte. Né? Já estamos pesquisando aqui e tal, mas eu não tenho uma... E aí falando com o chefe da delegacia da PRF, o Hernani, aqui de Angra dos Reis. Ele prontamente falou, olha só, eu não vou interditar, não há motivo para interditar a rodovia. Realmente caiu a pedra, mas ela não interditou a pista totalmente, nem vou colocar um homem meu lá, vou lá sinalizar, até porque a CCR está aí, e o meu papel é de policiamento, de fiscalização. Cabe hoje a CCR a sinalização, mas eu, enquanto autoridade na rodovia, não vou interditar. Bacana. Então, nós, inclusive, pesquisamos e achamos as pedras que estavam sendo colocadas ali na rodovia, eram lá de Santa Catarina. Importaram as pedras de Santa Catarina para colocar aqui de outro local. Acontece muito. E aí, a nossa página explodiu, porque nós voltamos respondendo, olha, não é dessa forma, realmente caiu, mas a pista não está interditada, requer cuidado, mas a própria PRF nos deu o aval de estar repassando essa informação e tal. Então, tem que parar com essa coisa do quanto pior, melhor, né? do terrorismo. Algumas pessoas agradeceram, principalmente quem trabalha ou estuda em Angra à Noite. Tem muita gente que sai daqui para estudar em Angra à Noite. E olha, eu voltei, porque depois que eu vi lá que você informou que... O túnel também, né? Vou botar uma foto de 2019. Bem lembrado. O túnel aqui da RJ155, não é? Uma foto de 2019 e começou a circular com força. E a gente está tão acostumado, né? Falei, pô, peraí, gente, olha lá, não é tal. Então tem que sair retirando. E agora está aí na rede essa coisa do SAI. Pô, vão demitir os meninos do SAI. Né? Pô, por que isso e tal? Cara, busca, se informa. Não é? Como você mesmo está colocando. Tem hoje a transparência da informação. E aqui não vai ter nunca sensacionalismo. Nós vamos dar a notícia sempre como ela é. Não é isso, Patrícia? Real. Rogério Carvalho. Show de bola. Presidente, ontem o senhor falou aí em recuperação das ETs aqui do Parque Mambucaba, né? Isso. Ontem inclusive o senhor teve um nobre vereador lá que confundiu, né, a consulta de privatização com o plano de saneamento. O senhor até fez a intervenção. Prestou atenção mesmo. Eu vi, uai. Então, diz lá em Minas, eu vi, uai. A gente observa, principalmente quando a pessoa... Sim. Mas, enfim, a recuperação... O Parque Mambucaba hoje, pelo menos a informação que a gente tem, né, de algum tempo atrás, é que o lado esquerdo da Magalhães de Castro tem estrutura para receber a rede de esgoto. Já a parte direita não teria. A recuperação das ETs, das elevatórias, teria que fazer obra do lado direito? Como é que ficaria isso? Então, a situação de Mambucaba é a mesma situação que a gente vê em Jacuecanga, Monsuaba, Frade, Bracuí, etc. São equipamentos públicos de saneamento básico que foram construídos no passado e que, por um motivo ou outro, eles foram abandonados ao longo do tempo. Como não houve vigilância patrimonial, eles foram saqueados, né? O pessoal do SAI, que é muito preocupado com isso, eles falam assim, nós fomos lá e retiramos tudo que a gente podia retirar. Foi aquela época que não havia segurança nos bairros, né? Foi uma época muito ruim. Inclusive eu, como secretário de Serviço Público, às vezes para entrar em algum local eu tinha que pedir licença para poder entrar, senão eu estava com a arma na cabeça, então foi muito ruim essa situação. Só convidar o ministro Flávio Dino, ele entra fácil. Tá, você e Marquinhos entram lá. Inclusive eu falei isso ontem na audiência pública, que eu fiz um documento em 2021, antes de sair, porque eu me senti na obrigação. É revoltante você ver equipamentos públicos que foram abandonados, saqueados, entendeu? Destruídos, e a gente agora tem que pagar caro para recuperar isso. Foi em questão a Jacuecanga, porque eu estava sendo questionado pelo Ministério Público. Então eu fiz uma denúncia, encaminhei à Procuradoria-Geral do município. O doutor Eric não me deu até hoje
a cópia da denúncia que foi feita oficialmente para lá, mas ele falou que já foi realizada, pedindo que se investigue quem foram os responsáveis pelos abandonos, tá, desses equipamentos públicos ao longo dos anos. E o que acontece? Os sistemas públicos de saneamento daquela época, né, não suportam mais o que hoje é a realidade. É a mesma coisa do Abraão. Abraão foi feita tem uma estação de tratamento de esgoto lá que funciona, que ela foi projetada aí, sei lá, acho que para 7 mil pessoas. E hoje chega ao pico de 15 mil. Então, quer dizer, a eficiência do sistema não funciona. Tem muitos locais que não estão conectados nesse sistema também. Inclusive agora vamos fazer uma obrinha lá no canto da praia, lá para poder conectar uma parte do lado, você chega no Abraão, do lado esquerdo, a parte do lado esquerdo, lá no final da praia não tem, a rede de esgoto não está conectada à rede principal. Nós estamos procurando, fizemos a reunião lá com a população e estamos procurando uma solução para isso, para colocar dentro do sistema principal. Mas de qualquer maneira tem esse problema que o atual equipamento, que foi construído há muitos anos atrás, que está funcionando no Abraão, no caso do Abraão está funcionando, não atende todo mundo. Então nós temos esse problema na Monsuaba, que é uma multa da Transperto, que a gente vai retomar a obra agora, dia 12 de abril, estamos retomando a obra, tá? Nós tivemos um problema de convênio lá, de ratificação. Convênio com Transperto, eletronuclear, são sempre complicados. Caixa econômica, sabe? A gente sempre tem uns complicadores. Então estamos retomando a obra. Então lá o que nós estamos fazendo em Monsuaba? Como lá nós tivemos o dinheiro para fazer, nós estamos construindo uma estação de tratamento de esgoto nova ao lado do que já existe. Daquela que já existe, que já funcionava no bairro. Essa que já existia, nós estamos colocando ela para funcionar. Ela já está, inclusive, até funcionando, digamos assim. E a outra está sendo construída agora, as duas. Estamos interligando todas as redes de esgoto da Monsuaba nessas estações de tratamento. Então, nós vamos ter Monsuaba, daqui a 4 meses, já o sistema de esgotamento sanitário funcionando, e a partir disso já começa a própria natureza a recuperar a praia e etc. Isso também vai estar acontecendo também na Praia do Anil. Já começamos a famosa obra da Praia do Anil, que na verdade a obra é na Praia da Chácara, na estação de tratamento lá. Porque justamente construir outra estação de tratamento e captar todo aquele esgoto que saiu na Praia do Anil e jogar para lá. Então aqui acontece o mesmo problema. A rede de esgotamento sanitário que existe aqui hoje, ela foi construída há 20, 30 anos atrás, né? Algumas coisas foram feitas depois, algumas redezinhas engatadas ali, espetadas na rede que existe. Então, assim, a elevatória... Muitas, inclusive, foram direcionadas para pluvial, para a rede. Pois é, esse é o grande problema, né? Como não existe rede de esgoto e as pessoas também não querem fazer, ou não têm consciência, ou não têm condições financeiras de fazer uma rede, ou um biodigestor, comprar um biodigestor, ou fazer uma fossa com um sumidouro, né? As pessoas acham mais fácil espetar na rede de água de drenagem e acabam indo para o mar. É isso que a gente está falando, que 70% do município faz isso, entendeu? É recorrente. Então, o que nós estamos fazendo aqui é recuperar a elevatória do sistema que já existia. Obras novas, como nós estamos fazendo em Monsuaba, né? De pegar todas as casas, todas as residências, isso é um projeto maior. Tá? Inclusive, eu quando estava no primeiro ano do meu mandato lá, no primeiro mandato, eu estou no segundo, eu deixei encaminhado uma contratação de uma empresa, a Sanitec, para fazer a atualização de todos os projetos de saneamento básico do município, inclusive de Mambucaba. Então, agora estão sendo concluídos, a empresa está entregando, já tem, por exemplo, o valor de Jacuecanga, que está na casa dos 38 milhões. Acredito que o Mambucaba também esteja nessa base de 40 milhões. Caso população, né? Entendeu? Nesse valor. Então são recursos que a gente não dispõe, que a gente tem que procurar captar ou através de emenda, né? Ou através da concessão. Tá? Mas a gente não pode esperar que a concessão aconteça, porque a concessão não é uma coisa imediata. Está todo mundo achando que amanhã já vai entrar uma concessionária. Não vai entrar uma concessionária amanhã. Vai demorar, esse processo demora 1 ano e meio, 2, tem licitação, tem tribunal de contas, recurso, terminar na justiça, aquelas coisas todas. Daqui a uns 2 anos eu acho que a gente entra numa concessionária, que ela vai trabalhar em paralelo com o SAI durante 120 dias, porque ela vai ter que aprender como se faz. E nesse caso, eu sempre falo para o pessoal operacional, que acredito eu, tá? Que uma empresa, eu seria assim, né? Se eu fosse o presidente de uma concessionária e fosse pegar um serviço de água, né, do município, eu ia querer contratar o pessoal que faz a operação, porque
como município, tá? Uma falha que existe no município, existe no SAI também, nós não temos todas as redes de água planificadas, em plantas, né? As manobras que são feitas, os protocolos, nós não temos tudo isso. Isso está na cabeça do operador. Então, se a gente perde o operador, tá? A gente perde essa memória. Quantas voltas se dá no registro aqui? É verdade. Quantas voltas se dá no registro aqui? Quando entope aqui, onde que nós vamos desentupir a rede? Isso está na cabeça do operador. Então, assim, eu acredito que a concessionária vai querer absorver parte dessa mão de obra. Aí é uma opção do trabalhador, se ele quiser continuar na prefeitura, se aposentar na prefeitura, se ele quiser ir para a iniciativa privada, se for vantagem para ele. Lavoz, nós fizemos a cobertura agora, o Rogério Carvalho, na verdade, a Rota do Sol, a equipe, fez na última segunda-feira, aqui no Cefet, inclusive, aproveito e mando um abraço lá para o diretor Everton, aqui do Everton Pedrosa, diretor do Cefet, com o César Bassi no Comitê de Bacias Hidrográfica da Ilha Grande, né? Vou colocar inclusive o áudio aqui, para que você possa ouvir nesse momento aí o depoimento do César Bassi, alusivo ao Dia da Água. Muito obrigado, Alessio, por você e sua equipe, né, estarem participando desse evento aqui, de celebração do Dia Mundial da Água, que foi dia 22 de março. E a gente está aqui no Cefet hoje, fazendo essa homenagem à água. Bom, a importância desse evento para a gente, aqui para toda a sociedade, é o seguinte, é que é um dia, né, que a gente tira para pensar, para refletir sobre qual é a importância da água, quais são as nossas ações em relação à água, o que devemos valorizar, o que esquecemos no nosso dia a dia com relação à água. E é o início de um movimento, né, de uma movimentação, né, de toda a sociedade através do Comitê de Bacias, que é um órgão que é formado por diversos membros da sociedade, como o poder público, né, como os usuários e como a sociedade civil de forma geral. E hoje aqui numa instituição de ensino, né, onde a gente, né, vem e busca os conhecimentos, busca mudança, busca a transformação, busca o crescimento, né, profissional e, no caso, também o crescimento pessoal, aqui hoje, no dia de hoje, nesse evento. Então, a importância de ser isso é que ele é um dia que serve para sensibilizar, né, para nos sensibilizar quanto a esse tema, né, principalmente para nos convidar, né, a participarmos, né, dessas ações. E são ações que elas têm diversas fases, né? Pode ser uma ação pessoal, uma mudança pessoal da sua relação com a água, pode ser uma mudança de conhecimento, de você inserir, né, entender como é que funciona a sua bacia, a sua água do seu entorno, né, por que acontecem fenômenos, eventos, né, relacionados à água, tais como grandes chuvas, como enchentes, enfim, para perceber também de onde vem a sua água, qual a importância, qual o cuidado, qual o trabalho que dá essa água e principalmente como a gente pode contribuir, né, para a transformação, para a mudança, para melhor, né, para que nós tenhamos água e tenhamos água em abundância. Então, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem participando. E a importância também que a comunicação, né, então a Rota do Sol também faz seu papel social quando nos apoia, quando nos provoca, quando nos convida a participar para falar um pouco desse tema e principalmente criar ações, né, conjuntas da sociedade como um todo. Né, que a questão da preservação, da conservação e do conhecimento da água é uma responsabilidade de todos nós. Então, muito obrigado mais uma vez aí e até a próxima. É isso aí, César Bassi, né, do evento agora, na última segunda-feira, que eu disse. 22 de março, Dia Internacional Mundial da Água. Aí nós fizemos no dia 27. O evento foi na segunda-feira. Na segunda-feira 27, alusivo ainda ao Dia da Água. Inclusive trouxemos aqui também o Júlio, presidente da APEPAG, né, da Associação de Pescadores Profissionais e Amadores do Parque Monocaba, uma vez que os pescadores usam, né, pescam o nosso rio Monocaba, o mar, etc. Então tudo que é ligado à água, né, não podia ser diferente de você hoje estando aqui. Inclusive, o Cagério de Souza diz aqui, não há privatização do SAI. A PMA tem competência, apesar das melhorias necessárias. Entendi muito, não, mas é isso?
Eu tenho minha opinião pessoal sobre essa questão do saneamento a médio e longo prazo. Eu acho que falta no Brasil, né, muito a questão de políticas públicas de continuidade, né, de médio e longo prazo. Essa questão da mudança, né, de governo de 4 em 4 anos, ela para mim, no meu entendimento, ela não é benéfica, não. Tá? A democracia, tudo bem, a democracia tem que estar sempre trocando as pessoas, né, para poder ser realmente uma democracia. Mas eu acho que é um período muito curto. E aí você começa fazendo um trabalho, daqui a 4 anos, acaba o governo, o outro governo que entra desfaz tudo aquilo que você fez, porque não é do time dele, digamos assim, e aí começa tudo de novo. Então, um dos motivos do SAI, né, não ter resolvido os problemas de saneamento nesses anos todos é justamente isso, né, a falta de continuidade de políticas públicas. Esse que é o meu ponto de vista. Hoje a gente não tem instrumentos, né, que façam isso acontecer nos próximos 10 anos. Então esse é o motivo hoje que a gente está nessa sinuca de bico, de ter que fazer, né, uma obrigação legal, mas também uma obrigação moral de ter que fazer, porque a nossa Bahia está sofrendo, a nossa Bahia vai se transformar numa Bahia da Guanabara se nós continuarmos nesse ritmo de crescimento sem o devido tratamento sanitário. Aí é um alerta futuro. Então eu acho que, de uma certa maneira, a iniciativa privada, ninguém joga para perder, eu acho. É claro. Então ela vem com uma continuidade, um trabalho de 35 anos que vai ser feito aí pelo modelo que está sendo sugerido, para que tudo isso possa acontecer sem que haja mudanças, né, intempéries políticas que mudem, né? Hoje eu sou presidente aqui, eu tenho uma preocupação, amanhã entra outra pessoa lá que tem preocupações políticas, né, somente políticas, e usa a autarquia de maneira política. Isso já aconteceu no passado. Toda mudança causa... né? Então é isso que acontece. Por isso que a questão na área pública muitas vezes não funciona, né? Nós temos exemplos na educação, eu vou citar aqui, eu não era Brizola, nunca fui Brizola, mas o Brizola fez o Brizolão, né? O Brizolão, cara, era um projeto, entendeu? Que era para ser um modelo até hoje. Mas por que ele foi enterrado? Porque o nome dele era Brizolão. Entendeu? Os governadores que vieram depois não queriam saber do Brizolão. Então, simplesmente, foi tudo por água abaixo. Assim, a escola em período integral, lá dentro, como foi projetado o Brizolão, formação, né? Técnica. Entendeu? É muito boa. Só que foi desperdiçada, foi jogada no ralo porque questões políticas. Eu quero fazer meu nome. Agora o governador sou eu. Não quero saber de Brizolão. Isso que aconteceu. Então, isso que acontece praticamente em todas as áreas públicas, né? Eu acho que eu podia ter um governo de 6 anos, 8 anos, sei lá, e não ter reeleição, né? Que aí teria uma continuidade, entendeu? Eu acho que as políticas públicas poderiam ser amarradas através de leis que não fossem tão fáceis de ser alteradas e modificadas e que fossem respeitadas, entendeu? Então, eu acho que falta a questão de políticas públicas, legislações de longo prazo, entendeu? O marco regulatório, ele veio para isso. A tendência realmente é a iniciativa privada. Isso não é uma questão de Angra dos Reis, isso o Estado fez isso, só que o Estado fez de uma maneira que a gente não concorda, entendeu? Por isso que o município está fazendo da sua forma, que eu acho que é muito melhor do que a do Estado. Eu acho que tem tudo para dar certo. Barroso, Rogério, se me permite, a questão dos níveis, né, dos reservatórios. Nós tivemos aí um verão, aí me corrija se estiver errado, um pouco atípico no índice pluviométrico, não é isso? Vocês não tiveram problema esse ano, então, com relação a níveis, né, dos reservatórios, é isso? Mas, assim, nós já tivemos no passado, né? Sim. Isso pode se repetir, a natureza é uma coisa cíclica. Nossos mananciais são de águas rasas, né? Águas superficiais, né? São de rios, e nós não temos grandes represas, né? Então nós temos que melhorar a gestão hídrica, isso é uma questão que sai. Quando eu assumi, eu já estava focado nisso. O Ministério Público já estava questionando a gente, né? Que o SAI não consegue cumprir com todas as exigências da portaria ministerial da área da saúde, né? Com toda a razão. Então, agora a questão foi ajuizada, está a juízo,
dia 19 de abril, se não me engano, nós vamos ter uma audiência, nós vamos levar uma proposta ao Ministério Público para fazer um termo de ajuste de conduta, porque a questão não é tão simples assim, né? Nós temos 64 pontos de captação, nós temos uma capilaridade em Angra muito grande, nós temos uma riqueza de água, né? Temos muita água, mas mal gerenciada. Mas eu quero dizer assim que Angra é diferente, por exemplo, de Volta Redonda. Eu sempre falo Volta Redonda, que meu amigo PC, que foi do SAI de Angra, está lá. Meu amigo. Volta Redonda tem apenas um ponto de captação, tá, que é o Rio Paraíba. Eles têm uma estação de tratamento de água, eles tratam a água um local só para fazer a distribuição. Nós temos 64 pontos de água, sendo que locais de difícil acesso. Né? Locais 64. Nunca ia chutar um número todo, sim, 64, são muitos. Então nós temos que ter operação nos 64 pontos de água, nós temos que ter a captação, a reservação, barragem, tratamento, e é custoso, tá? Não só a questão financeira, mas também a questão humana até de chegar. Nós temos uma grande desvantagem, nós temos a desvantagem que a nossa água é uma água de muito boa qualidade, muito superior ao Rio Paraíba, a outros locais de captação de água. Nossa água é naturalmente rica. Nós temos flúor na nossa água, entendeu? Nós temos elementos minerais que são muito bons. Então nós temos essa sorte, né? Agora, a questão toda é que quando chove, né, como são águas superficiais de rio, o rio carrega com ele sedimentos, né? Barro, barroso, e a água chega turva. Quando isso acontece, o nosso procedimento é desligar o sistema, que essa água não chegue ao consumidor, né, ao cliente, eu estava sempre com o cliente, dessa maneira. Mas infelizmente chega porque a água já foi para o tubo. Então alguma água passa, a gente suspende. Quando a coisa se normaliza, a cor da água volta a uma normalidade, a gente libera a água de novo. Então isso causa transtorno, interrupção. Realmente a qualidade da água tem que melhorar. O SAI se acomodou nesses anos todos, nós temos que sair da zona de conforto. Não é só, sabe, fornecer água não é só ligar uma mangueira numa nascente e chegar na água da pessoa, na casa da pessoa. Nós temos toda uma série de coisas que temos que fazer que gera custo. A água não é de graça. A água que chega na torneira das pessoas tem que ter consciência que a água não é de graça. A água é de graça lá no morro, lá no rio é de graça. Mas na sua torneira, na sua casa, isso tem um custo. Nós temos pessoas, nós temos 300 servidores trabalhando. 300 servidores? 300 servidores, entre efetivos, comissionados e estagiários. Nós temos todo um custo de automóveis, de motos, de lancha, combustível, cloro, entendeu? Nós temos que dar manutenção, tubo, conexão. Tudo isso custa dinheiro. Se as pessoas continuarem com essa cultura de que a água é um bem natural, que é de graça, a gente nunca vai conseguir melhorar a qualidade da água. Vai estar sempre o rabo correndo atrás do cachorro, o cachorro correndo atrás do rabo. Então, assim, a gente precisa que as pessoas se conscientizem, paguem suas contas em dia, para que a gente possa ter recursos para poder investir no sistema. Nós temos muita coisa para melhorar. E aqui em Mambucaba também não é diferente. Nós passamos, na minha época, por uma parte de seca um pouco mais severa, foi em julho, se não me engano, e que a gente estava com aquele projeto da eletronuclear já aprovado para fazer licitação. E aí nós fizemos a licitação do Bracuí lá, que foi reservatório, que era um convênio com duas ações, né? Do Bracuí e daqui de Mambucaba. A gente ia captar água de Itapicu. Esse é um projeto que foi apresentado em 2009, na época da gestão do Tuca, é isso? Seriam duas adutoras, uma no Parque Mambucaba e uma seria o Rio Mambucaba e uma no Bracuí, que seria com o Rio Bracuí. O Bracuí, na verdade, é só a reservação, né? Mas aqui seria também reservação, adução, distribuição, uma série de coisas. O projeto aqui hoje está orçado em 5.800.000, no Bracuí eu acho que está 3 milhões alguma coisa. Mas aí nós fizemos a licitação do Bracuí. Tá? A licitação de Mambucaba, quando nós colocamos na rua, houve questionamentos, nós tivemos que rever alguns valores e submeter isso de novo à eletronuclear, e houve uma demora. Aí a empresa que ganhou o reservatório do Bracuí, que era de aço inox, desistiu porque o preço já tinha aumentado. E como era um convênio só, nós perdemos. Foi feito um distrato agora em janeiro, que assinou foi a legislação do Granete. E semana que vem a gente está tendo uma discussão agora que a eletronuclear, essa questão de vazamento aí, que houve, infelizmente, aí, nós vamos estar discutindo de novo esses convênios.
para poder, então nós estamos com projetos prontos, atualizados, tudo certinho. A gente só precisa que a Eletronuclear agilize a sua parte. Eu acho que eles têm um corpo técnico lá de pessoas que fazem contato com a gente, conhecem pessoas maravilhosas, mas a Eletronuclear é uma empresa grande demais, aí tem a compliance, diretoria, passa por um setor, passa por outro, jurídico, e leva meses às vezes para se aprovar alguma coisa. Não, até agora levou 90 dias para analisar uma modificação, uma alteração contratual na obra da Monsuaba, levou 90 dias porque foi tempo recorde, que eles fazem isso em 6 meses. É o tempo que eles demoram, que eles são grandes demais, entendeu? Então, as coisas não é igual o SAI, que eu tenho 3 salas aqui, uma ao lado do outro, fala, leva aqui, e uma semana eu consigo liberar tudo. Então, eu entendo isso. Só que assim, eu questiono, eu falei com o Ferretti, com o secretário do governo, por que a gente tem que fazer convênio com a Eletronuclear? Por que tem que fazer? Porque a Eletronuclear já deve esse dinheiro ao município, está judicializado. Eles deveriam depositar esse dinheiro numa conta específica. Nós deveríamos fazer os projetos e prestar conta. Eles não teriam que estar aprovando passo a passo de tudo, porque eles estão devendo. Por que convênio? O convênio ele traz toda essa parte burocrática, esse bojo burocrático, e a gente acaba sendo moroso nas ações. Entendeu? Então, se tiver boa vontade, se for a questão legal, que possa ser feita, que seja feita de maneira diferenciada. Eles devem dinheiro, deposita o dinheiro em juízo. A gente vai lá, apresenta o projeto, o juiz vai lá e libera. A partir do momento que a gente está executando, ele está vendo que a obra está andando, ele vai liberando o dinheiro. Entendeu? É muito mais rápido. Isso já é da contrapartida? Sim, eles estão devendo, não sei se 300 milhões de reais para a prefeitura. Mas assim, bagatela. Parece. Dá pra gente comprar. Seria basicamente o seguinte, presidente, eu estou te devendo um dinheiro, mas você tem que gastar do jeito que eu acho que tem que gastar. Entendeu? Dessa maneira. Tudo bem, a gente entende que é uma contrapartida. Estou dizendo para o presidente o seguinte, eu estou devendo um dinheiro para o presidente, né? Sim. E eu tenho que dizer para ele como ele vai gastar esse dinheiro. É dele o dinheiro. Como é uma contrapartida, ele não tem que ter garantia de que vai ser aplicado naqueles recursos, naquela... É só fiscalização. É só fiscalizar, entendeu? Mas você tem TCU, você tem... Deposita dinheiro em juízo, depositem dinheiro em juízo, porque até hoje a gente não viu esse dinheiro depositado em lugar nenhum, só nos países. Não está em juízo? Está em juízo, tá? O Ministério Público acho que já determinou que fosse depositado o dinheiro. Eu não sei porque eu não acompanho essa parte jurídica aí. O pessoal do governo pode até esclarecer. Eu posso até voltar para esse assunto aqui. É legal, seria legal. Mas o que eu sei é que se deve dinheiro, que é uma porção contrapartida que a Eletronuclear tem que dar, que ela não tem pago, que está ajuizado, que o Ministério Público já determinou que tem que ter o pagamento. Então, eu acho que se ele pudesse simplificar a coisa, seria melhor para todo mundo, entendeu? Eu gostaria de, enquanto eu estiver aqui no SAI, terminar de fazer esse projeto, que eu vim aqui já conversar com a população. Nós tivemos uma reunião lá no final lá no Mambucaba, lá não sei qual era o nome da rua. Fizemos a reunião, fizemos a apresentação do projeto, estava tudo certo. Mas aí houveram esses contratempos, né? Que em uma licitação sempre existe recurso, sempre existe pedido de impugnação. Sim, faz parte, não é Angra. A questão da modificação do projeto que demorou, aí a outra licitação já tinha sido feita, o empreiteiro declinou, e aí o convênio só podia sair se tivesse as 2 licitações juntas. Agora, pelo que eu recebi de instrução do Adriano Luiz, que é o responsável pela essa parte do convênio do nosso gabinete, esses convênios vão ser feitos, vão ser separados. Para Cuí vai ser um e Mambucaba vai ser outro, justamente para não ter esses conflitos aí. Tá certo. Agora são 11 horas e 33 minutos. Hoje, quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Você ouve, acompanha, assiste ao vivo Felipe La Rosa, o presidente do SAI, esclarecendo aí sobre a privatização, né, as dúvidas inerentes aí ao SAI e principalmente falando do nosso querido Perequê, do nosso Parque Mambucaba, questão de captação, tal. Se você tem dúvidas, se você tem pergunta, manda aqui para nós no nosso WhatsApp no 999-399078. Repetindo, 999-399078. Nós vamos ler aqui ao vivo a sua pergunta, a sua sugestão ao presidente do SAI, Felipe La Rosa. Queremos desde já agradecer
sabemos da extensão da agenda do Felipe La Rosa, afinal de contas, como ele mesmo colocou, são 64 reservatórios em toda captações em toda a Angra dos Reis. É um número que eu jamais, se me perguntasse, eu diria, sei lá, 5, 6, não chegaria a 10, são 64. É uma informação que nem nós tínhamos, não é? Então, a complexidade que é a Angra dos Reis, né? Nós estamos aqui no Parque Cambucaba até o último bairro, lá em Garatucaia, acredito eu que vai chegar, né, Marquinhos, 100 quilômetros, não é? Então, a extensão da nossa querida Angra dos Reis, cidade essa que nós amamos. Agora, 11 horas e 35 minutos. Rogério Carvalho. Então, ontem, só para ratificar aqui o que o presidente falou sobre a conscientização de que a água não chega de graça, né? Ontem lá na reunião, na audiência pública pela live, teve uma senhora que ela apresentou um dado lá dizendo que o Brasil é o segundo país estatizante né, a concessão voltou para estatizante. E ela citou a França como o primeiro país. E te digo que na França a água é muito cara. Muito cara. E lá não tem desperdício de água. Porque é caro, você paga muito caro. Entendeu? Porque é estatizado. Então não necessariamente a privatização vai fazer isso. Então você economiza muita água, você aproveita a água, você reaproveita a água. Então, valoriza. O que eu quero colocar é o seguinte, as pessoas, isso tem acontecido aqui, né, na discussão da CCR, colocam situações em que ela não conhece. Ela pegou um dado ali, não sei de onde, não sei nem se é verdadeiro o dado, mas não disse depois, porque ela falou, não, a França é o primeiro, tá? É estatizante, mas paga uma fortuna de água. Sim. Águas são caríssimas. Sim. Então, essa questão são os dados inconsistentes, né? São discussões acaloradas, né? Na verdade, as pessoas não querem que o Estado, né, faça a concessão de certos serviços públicos, né? Então, são contra a privatização, o neoliberalismo. Mas podem você contra, sem razão, sem base, né? Porque, assim, querem defender o emprego público, a estabilidade do servidor público, tem uma série de vantagens. Assim, eu não vou estar aqui nesse mérito, né, porque eu sou a favor da abertura, né, não do Estado presente em todas as áreas, né? O Estado tem que estar presente nas áreas principais e deixar o restante para que a sociedade civil faça a sua parte. Então, uma disputa, é uma questão bem acalorada mesmo. Mas se você pegar o histórico do saneamento básico no Brasil, lá em 1800 e cacetada, lá em 1700, vieram primeiro as companhias inglesas, né, para fazer a exploração da distribuição de água no Brasil, né? E depois essas companhias foram tomadas já em questões que o Estado retomou isso, depois de novo privatizou e assim a coisa veio andando, né? Então sempre os modelos vão mudando. Mas a certeza que eu tenho é que o Brasil, enquanto Estado, né, o poder público, ficou responsável, é responsável pelo saneamento básico do Brasil, ter sido um desastre. Nós temos metade da população brasileira sem esgotamento sanitário, entendeu? Isso é um índice muito preocupante, porque a saúde pública é afetada diretamente sobre isso. A cada R$1 investido, a cada $1 investido, são $4 ou R$4 a menos que você investe na saúde pública, porque investir em saneamento é investir diretamente na saúde pública. Então o Estado se mostrou incapaz, né, o Estado brasileiro, né, há mais de um século se mostrou incapaz de resolver essa questão do saneamento básico. Por isso que agora foi revisado o marco regulatório, que na verdade começou, acho que isso foi em 2007, foi revisado em 2020, e se colocou de forma mais rígida, né, que esse cumprimento fosse alcançado, né, penalizando o poder público, os municípios, né, de perderem recursos e outras coisas se isso não for alcançado. Essa é uma tentativa de que se faça o saneamento básico do Brasil de uma maneira que a população não adoeça, né? Que a gente não perca as nossas riquezas naturais, o nosso meio ambiente, não perca as nossas praias,
porque despoluir uma praia não é fácil, não. Eu fico muito orgulhoso, porque eu faço parte do governo Fernando Jordão, que em 2019 despoluiu a praia do Bonfim. Eu não escuto falar para ir por aí, despoluímos uma praia. E nós vamos despoluir 3. Né? Se Deus quiser, Monsuaba, daqui a 4 meses, as estações vão estar em carga, e aí é uma questão da natureza, recuperar a própria balneabilidade da água. E agora estamos também naquele grande sonho do prefeito Fernando Jordão, desde o seu primeiro mandato, né, da recuperação da balneabilidade da Praia da Nil. Nós já estamos começando a fazer a obra do lado da rodoviária ali, quem quiser ver de perto ali vai poder acompanhar as estacas, o bate-estaca está lá, nós vamos fazer uma grande estação de tratamento de esgoto. Já existe toda uma canalização entre a Praia da Nil e a Praia da Chácara. Nós vamos fazer uma elevatória, quem não sabe o que é uma elevatória, é um conjunto, uma casa de bombas que vão bombear todo o esgoto que vem do Morro do Pérez, lá de cima, Morro do Pérez, Morro do Tatu, daquela área ali, e da Praia da Nil, tá? Vai ser tudo canalizado por por esses tubos, essa tubulação que já existe, né? Até a Praia da Chácara, onde vai ser tratado, então, o excedente vai para o mar, né? Já praticamente tratado, com 90% de eficácia, 99%. Eu não sei, eu tenho que ver isso quando sou engenheiro, as pessoas acham que eu sou engenheiro, eu não sou engenheiro não. Mas eu posso me informar melhor sobre esses detalhes engenheiros. Mas assim, nós esperamos que a Praia do Nil, em 2 anos, no máximo, ela já esteja totalmente recuperada. Essa obra leva 6 meses. Né? Essa obra dura 6 meses, tá? Mas assim, existe um tempo em que a própria natureza recupera a vulnerabilidade. Isso nós aprendemos lá no Bonfim, né? Vou lá 3 ou 4 meses porque a baía lá é pequena. Sim. Agora, aquela baía ali, aquela praia ali é maior, né? E também temos um problema que a gente tem que encarar, que é o problema da areia também, né? E a questão dos urubus que tem ali, porque ali tem muitas camas de peixe, ali tem aquela área para pescar ali, daquele cais ali, sobe muito peixe, a maré leva para lá. Sim. Então nós temos que ver de que maneira que a gente vai tratar essas questões, né? De escamas, de peixe que vão para aquela área, para que a praia não fique com tanto urubu assim, que dá uma péssima impressão. Se bem que o urubu é uma ave, né? Natural, a gente tem que preservar porque ela é muito importante no nosso bioma, né? Nada contra o urubu, não. Não. Precisamos falar que eu sou botafoguense e não gosto de flamenguista. Pô, também sou botafoguense, tá vendo? Tá vendo? Olha só como é que é. Eu falo. O cara do bem, eu passo na praia da eu vejo os flamenguistas lá, não são. Os flamenguistas sabem errado e fica ali, né? A minha esposa é flamenguista, tá? Tadinha. Mas ela casou bem, casou com uma botafoguense. Ela foi inteligente. Você. Mas veio fazer a capela. Tadinho de nós, né? Por quê? Vascaíno. Você só no mesmo bar. Vascaíno. Eu pensei que eu era triste. Tem sempre alguém pior do que ele. A gente acha que não pode não piorar, né? Mas nós vamos pra frente. Minha mãe, no auge dos seus 8,2 anos, ela diz: meu filho, nada é tão ruim que não possa piorar. Então não reclame. Aí quando eu vejo meus amigos, Ciro, não sei que eu estava duro. Nós já somos até conformados já, né, Olha? Nós somos conformados. Como é que é? É o caolho brincando de mano. Nós estamos todos juntos, rapaz. Cuidado com essas piadas que hoje em dia é pura. Meu marido falou que se eu não pular pro Botafogo, ele vai pedir o divórcio. Aí foi pelo de cassino. Ali vai embora. Agora sim, 11 horas e 43 minutos, estamos recebendo o botafoguense hoje, Felipe La Roça, ao vivo no Mesa Redonda, mais do que especial. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham. A audiência bombástica e bem bacana. Quando o assunto é pertinente, principalmente esclarecendo as dúvidas com o dono da pasta, o dono da bola. Então aqui não tem achismo. Nós falamos com quem de direito, não é isso, Rogério? Sem sombra de dúvida, né? Com quem pode falar o que pode falar, né? Exatamente. Se você traz uma pessoa que não tem as respostas, fica difícil perguntar.
O cara falou, opa, peraí, preciso ver com fulano, com ciclano. Traz quem pode responder. Eu só queria falar uma coisa, porque o pessoal na live está me vendo mexendo no telefone, no WhatsApp, é porque eu acompanho todas as operações do SAIC por aqui, né? Eu tenho todas as informações da cidade, onde tem problema de entupimento, vazamento de água, quebra. Por isso que eu consigo avisar vocês rapidamente. Tempo real. Então eu controlo pelo WhatsApp, que nós temos 6 ou 7 grupos de tá... WhatsApp, eu estou sempre vendo as notícias. E a gente replica aqui sempre que você... Então não é por falta de educação não, sabe? Não é igual a Patrícia Guitari. No Instagram... Patrícia Guitari, só monitorando. Eu estou aqui trabalhando no WhatsApp. Mas ela responde nossas lives. La Roça, qual é no Parque Mambucaba, o nosso periquito, você chama clientes, né? Qual a principal reclamação do cliente do Parque Mambucaba hoje, do nosso periquito? Além da qualidade da água. Além da qualidade. A intermitência da água. Da falta, é isso que a gente falou. Intermitência, né? Esse é um problema que a gente tem que encarar de frente. Nós, quando fizemos a ligação da água, da sobra da água do Morro da Boa Vista para cá... Só para desculpa, nesse evento que eu participei lá foi colocado um dado que eu achei bem preocupante, que a captação hoje é para 3 a 4 mil pessoas, sendo que o nosso bairro tem quase 50 mil, 45. É isso mesmo os dados? Não, né? Não acredito nisso, não. Eu posso saber até... Isso aqui não, né? Porque o cara falou, eu fiquei na dúvida, falei, poxa, mas 4 a 5 mil só não, mas assim, não, né? Assim como os equipamentos de esgoto que foram planejados com a população X, hoje a população é muito maior e é insuficiente. Então, nós temos que melhorar a questão da captação e a reservação da água, né? Lá na nossa barragem de Itapicuru, então está sendo prevista captar água do rio e ser levado até um reservatório, outro reservatório vai ser construído lá, e de lá então ver a distribuição. Então nós vamos ter 2 fontes. Né? Isso é o que você está dizendo. Que essa é a solução. Nós fizemos, a gente faz assim, igual nós fizemos, que eu sempre falo, de vazamento, né? Aliás, agora tem cheque, né? Então ela tem que mostrar a sua contrapartida. E essa captação seria feita do Rio Mambucaba. Isso, do Itapicu, a obra seria ali na área de Itapicu mesmo. Onde já existe o nosso reservatório. E de lá a gente subir por gravidade aqui pro bairro. Show de bola. Tá certo. Agora então, 11 horas. Aqui meu... Eu não lembro de levatória de água aqui, porque assim, tem levatória de água, mas não pode ser por gravidade. Aqui eu não lembro, não tem,